Vamos bater um papo sobre Oscar, então. A gente tá em plena temporada de premiações. O Oscar tá chegando mais uma vez. E, de novo, todo mundo de olho na categoria de melhor filme internacional. Ano passado teve o buzz todo que teve por causa de Ainda Estou Aqui. Esse ano, de novo, com a indicação de O Agente Secreto, né? É claro que tá todo mundo na torcida aqui, todo mundo na maior expectativa para ver o Brasil premiado de novo. Mas a gente precisa entender essa movimentação de valorização do cinema internacional que tem acontecido na cerimônia do Oscar de um tempo pra cá, né? Eu sou Igor Moreno e para comentar esse assunto comigo aqui hoje, eu tenho a Carol Solis, o Lucas Nunes, a Fabiana Leal e a Bárbara Bergamini. Boa tarde, galera. A gente não pode falar de cinema internacional do Oscar sem falar de Parasita, né? Bom, na edição de 2020 do Oscar, a gente teve um momento histórico que foi a vitória do Parasita, né? É um momento que reverbera até hoje. A gente trata como se a gente tivesse ganhado ontem, né? Como se o Parasita tivesse ganhado ontem, porque foi um momento incrível, assim. Ele se tornou o primeiro filme não hollywoodiano e não falado em língua inglesa a vencer na categoria de melhor filme, que é a principal do Oscar. Mas foi mais do que uma vitória material, né? Foi mais do que um troféu. Essa vitória levantou discussões de globalização do cinema, desigualdade social e sobre a indústria cinematográfica. E não tem como falar sobre Parasita sem dar o contexto do filme. Eu acho que muita gente assistiu o filme, mas é bom sempre relembrar como é o filme, né? Já que foi um dos filmes mais assistidos do ano, né? E Parasita acompanha a família Kim, que vive em um porão totalmente precário, e eles armam um plano para se infiltrar de uma casa totalmente luxuosa da família Park. Que, aos poucos, a família Kim, né, assumem funções serviçais, mas segredos e a diferença de classe geram consequências totalmente previsíveis. Parasita é um thriller social que mistura suspense, drama, comédia, sem nunca perder o senso crítico. E esse senso crítico que move o filme do começo ao fim, que são as diferenças sociais que acontecem dentro do filme e essas diferenças sociais que a gente está acostumado a viver no Brasil. E é isso, o filme ele aborda o tema de forma universal, mesmo sendo profundamente enraizado na sociedade sul-coreana. Bom, e esse filme também concorreu a diversos prêmios, né? Foi um filme super premiado aí. Fora do Oscar também tiveram algumas indicações que também ganhou a estatueta. E eu vou falar aqui, vou pegar minha colinha pra lembrar alguns prêmios que eles ganharam, né? Então foi de melhor filme em língua estrangeira no Globo de Ouro. Melhor filme em língua não inglesa no BAFTA. E melhor elenco no SAG, que são premiações também super importantes aí do cinema. Que ajudou também, eu acho, que popularizar o filme, né? Mostrar essa relevância que o filme estava no mercado. Eu recomendo muito, é um filme que tem 2 horinhas de duração ali, mas você vai assistindo, você não nem percebe que passou o tempo. Tem uma pegada de humor também, então não é uma coisa muito politizada, uma coisa muito, muito séria, então você também consegue dar umas risadas, né? Você vê essa diferença e os personagens são super bacanas. E também teve várias indicações do Oscar, que eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, que eu acho que é um principal, né? É um momento muito importante aí da história do filme. Até esse momento, os filmes internacionais, eles só eram indicados na categoria de melhor filme internacional. Então, era totalmente nichado, né? Isso criava uma separação cultural, né? Diante aos outros filmes. Mas o Parasita, além do melhor filme, né? Que a gente já falou aqui, ele levou por melhor diretor, pro Bong Joon-ho, melhor roteiro original e melhor filme internacional também. Se antes as produções estavam todas ali fechadas na categoria de filme internacional, agora a gente vê que esses filmes estão todos pulverizados nas categorias, né? Então o cinema global está ocupando esse espaço também na categoria nesse ano, por exemplo, em elenco, em fotografia, nas categorias de som. Então é uma valorização que tem feito esses filmes do mercado global ganharem cada vez mais espaço, né, Fabi? E, tipo, algo que eu tava pensando agora, quando você falava, é que, tipo, essa generosidade que o Oscar vem criando com os filmes estrangeiros, também conhecido como filmes internacionais, acho que vem crescido muito nos últimos anos. Eu acho que
marca uma mudança, assim, né, na academia. A academia, por anos, só privilegiou histórias e filmes americanos. E essa transformação vem muito pela diversidade dos membros votantes, e eu acho que também com a plataforma de streaming, né, a introdução da plataforma de streaming. E eu acho que, tipo, mesmo o Oscar se tornando mais global, ainda existe um pouco da crítica que essa generosidade com os filmes internacionais só se encaixa com filmes que têm um apelo, tipo, pro norte-americano, assim, né? Devido a uma mudança, né, estrutural e deliberada na composição dos membros da academia das artes cênicas cinematográficas, impulsionados por políticas de diversidade após as críticas, né, do hashtag Oscar So White, né, quem não lembra, em 2016, a academia começou a indicar filmes não hollywoodianos na categoria de melhor filme com mais frequência. Isso foi um impulso gigantesco dentro do universo cinematográfico, que foi o caso de Drive My Car, em 2022, Nada de Novo no Front, 2023, Zona de Interesse, 2024, e claro, né, os nossos brasileiros. Ainda Estou Aqui, em 2025, quem não lembra, e o Agente Secreto, né, em 2026, que, né, estamos aqui na torcida para ganhar mais uma estatueta. Total, e é muito, muito importante a gente ver como que esse movimento foi crescendo desde Parasita até chegar aqui onde a gente está hoje, com 2 indicações brasileiras. Esses filmes todos que você citou aqui, que são de países completamente diferentes, contextos de cinema completamente diferentes. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico também quando a gente fala sobre isso. A gente precisa pensar que o Oscar é uma premiação da indústria hollywoodiana, para a indústria hollywoodiana. Então, nada que eles fazem eu acho que é só generosidade e bom coração, porque agora eles amam o cinema internacional. Eu não acho que é bem por aí. Eu acho que tem muito uma questão de sinalização para o próprio mercado interno, para falar: olha, o público tá cansado dessas mesmas caras, desses mesmos rostos. Vamos acordar, vamos fazer coisa diferente, que ó, tá chegando aí. Igual teve umas edições atrás, Godzilla -1 ganhou de efeito especial, sabe? Hollywood, que é conhecida pelos seus efeitos especiais, foi derrotado por um filme asiático, sabe? Então, acho que isso são tudo sinalizações da indústria para si mesma, né? Vocês concordam comigo? Tô Total. E viajando? assim, Total. envolve também a popularização, né? Hollywood vai olhar um filme brasileiro, os brasileiros estão naquela euforia, meu Deus, a gente tá indicado, vamos indicar eles. Porque eles vão dar audiência, eles vão fomentar mais, eles vão comentar muito nas redes sociais. Provavelmente com Parasita foi a mesma coisa. Não à toa, a edição de 2020 foi a edição, na época, que teve mais audiência do Oscar em muito tempo. Então, assim, eles aproveitam disso, lógico. E, Carol, você falando dessa questão da popularização e tudo mais, eu lembro que eu acho que a importância desses países também estarem concorrendo é a questão das redes sociais também, esse movimento, né, que os fãs dos países fazem. Por exemplo, a gente viu que ano passado a publicação mais curtida foi da Fernanda Torres, quando ela foi anunciada. Até hoje também o do Wagner Moura. Então a gente tem esse apego também pelo gosto nacionalista, né? E pelo contrário, a gente também não detesta filme hollywoodiano. Pelo contrário, a gente gosta, a gente só tem que também ver que dentro desses países existem produtos muito bons, feitos por profissionais incríveis. E também até a questão, quando a gente fala da globalização e tudo mais, a gente também pode falar também da questão de equipamentos. A gente estava até debatendo aqui antes de gravar, que teve uma evolução, né? Teve uma evolução Técnica, né? técnica, eu acho também até de roteiro, de preparação, que eu acho que é um ponto que pega muito também, que a gente tem que, por mais que a gente faça uma coisa nacional, a gente também tem que dar uma comparada com o padrão que já tá estabelecido, entendeu? Que é esse padrão meio que americanizado, né? Isso, eu acho que pra gente conseguir ir com um produto 100% natural, ainda é uma batalha muito grande, sabe? Então a gente tem que entrar um pouco nesse padrão de americano, uma coisa mais hollywoodiana, pra gente também conseguir mostrar, ó, a gente também sabe fazer esse tipo de conteúdo. Foi um prazer ter essa conversa. Eu queria que a gente tivesse horas e horas aqui no estúdio pra ficar falando disso, que é um assunto que eu gosto muito. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação de vocês.